Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre um audio effect que eu uso para fazer movimento tanto nos meus hats quanto nas minhas melodias, sem eu ter que ficar desenhando no meu canal de mídia os quadradinhos para fazer esse tipo de movimento. Então, o Beat Repeat, que é o que eu vou falar hoje para vocês, ele é um emulador que faz repetições e você só precisa configurar ele que ele vai fazer isso automaticamente. Então vamos lá. Vou selecionar aqui esse hatch, vou jogar no meu MIDI. Então eu já expliquei para vocês que no vídeo anterior como você configurar o seu sampler e já deixar ele com mapeado, e aí você só coloca o sample dentro do MIDI e você já consegue configurar. Então, já vou fazer uma configuraçãozinha aqui. E vou colocar no meu canal de MIDI. Mudo para cá para 16. Eu vou colocar 16 notas aqui. Mas vou fazer também um pouquinho de velocity para dar uma movimentada também. Então, só duplico aqui. Ele vai tocar nesse compasso inteiro 16 notas. Beleza. Vou colocar só um EQ8, que eu estou sentindo que ele tem bastante frequência aqui grave, e né, a gente não vai precisar dele para isso. Vou jogar para cá. Outra coisa que eu vou colocar para dar um pouco mais de movimento no meu hatch é um autopen. Então, eu só coloco o amount aqui, então quanto que eu quero que o pen faça, né? A força dele de ir para a esquerda e para a direita. Eu troco o meu rate aqui, eu coloco ele para ser 3/4, dou uma testada, e ele já está fazendo um movimento da direita para a esquerda. E por último, eu vou colocar o Beat Repeat. E aí eu vou explicar para vocês o que vocês precisam saber para fazer esse tipo de repetição, tá? Então, a gente precisa de saber de 5 coisas que tem aqui no Beat Repeat. O interval, o offset, o grid, o gate e, por último, o decay. Então, o interval, ele é só o intervalo de quando que vai acontecer essa repetição. Então, você pode colocar 2 compassos, que seriam 2 bars. Você pode colocar 4, eu vou colocar nesse caso 1. O offset, você consegue ver nessa telinha aqui até aonde ele vai ficar. Então, você, dentro do compasso, né, que a gente está fazendo uma música 4/4, então o nosso compasso é dividido em 4 partes. Então, o offset é só você colocar aqui aonde você quer que tenha essa repetição. O grid é quantas vezes ele vai repetir. Se ele vai repetir 1/16, eu coloco 1/32, que eu acho que fica mais interessante em um curto período, que é a nossa quarta coisa, que é o gate. O gate é o quanto que ele vai fazer a repetição. Então, vamos lá. A primeiro, interval é o quanto que ele vai fazer essa repetição. Então, a gente colocou para fazer a cada um compasso, ele vai fazer a repetição. O offset é aonde ele vai fazer essa repetição dentro desse compasso. O grid é o quanto que ele vai fazer a repetição. E o gate é o tempo que ele vai fazer a repetição. Então, o quanto que ele vai fazer, né, a quantidade de repetições, e o gate é a duração dessa repetição. Então, geralmente eu coloco 2 aqui, tá? Para fazer bem breve. E, no fim, o quinto é o decay. Como que funciona o decay? Aqui são 4 partes iguais, então ele vai repetir na mesma velocidade, na mesma força. O decay a gente usa para ele diminuir a força conforme vai acontecendo os quadradinhos. Então, no primeiro e no segundo ele já tem uma força igual, no terceiro e no quarto ele já tem forças diferentes. Isso dá um pouco mais de movimento também. Então, vamos testar. Como que eu coloquei aqui? Então, eu coloquei um intervalo de um compasso,
coloquei para ele fazer o offset exatamente aqui, nessa parte. Coloquei meu grid 1,32 de repetição e o meu gate para fazer 2/16. E o meu decay eu coloquei aqui próximo dos 60%. Vamos testar. Beleza. Às vezes, o que eu faço? Eu coloco mais um bit repeat. Então, eu duplico o meu bit repeat, que está acontecendo aqui, e ao invés de eu colocar um intervalo de 2, eu vou colocar de uma, né, de um compasso, eu vou colocar um intervalo de 2 compassos. E ao invés de eu colocar no mesmo lugar que acontece no primeiro bit repeat, eu coloco o offset em outro momento. Vamos tentar escutar com a música como que ela fica. Beleza, então essa é a primeira parte, como que você usa o bit repeat para fazer movimento nos seus hats, tá? Então, a segunda coisa que eu vou ensinar para vocês para fazer esse movimento com bit repeat é usando na melodia. Eu já mostrei para vocês em um vídeo como que você faz para transformar um áudio loop em nota musical, né? Para você conseguir fazer já uma composição através de um sample loop. Então, eu vou pegar um loop aqui, jogo no meu canal de áudio, eu vou selecionar só uma parte dele, aperto o botão, eu aperto o botão direito aqui em cima do meu áudio, venho aqui, Convert to Drums. Beleza, ele vai abrir um canal MIDI, ele já tem aqui, né, as notinhas de como que ele leu as ondas do áudio. Eu venho aqui, só excluo a bateria, eu vou selecionar aqui o que eu gostei, venho, seguro aqui as notas, aperto Shift Command U, ele vai aparecer para você fazer o quantize. Isso é só para deixar certinho no grid, tá? Então, eu pego essa caixinha de MIDI, né, que agora já virou nota musical, e jogo ela para um canal de MIDI que tenha um instrumento. Então, eu selecionei esse instrumento aqui, só vou colocar ele uma oitava para cima. E vamos testar. Tirar essa. Beleza. Vou mudar só um pouquinho aqui. Beleza, vou usar dessa forma. Já posso excluir esse canal aqui. E vou usar o bit repeat para fazer alguma coisa mais interessante do que só essas notas. Venho aqui, então, coloco o bit repeat e vou fazer toda a programação dele. Então, eu vou colocar a cada um bar mesmo, vou colocar o offset para acontecer aqui, coloco meus 32, jogo só um pouquinho de gate, então só para ele acontecer nesse período e nessa quantidade, e vou colocar um pouquinho de decay também, vamos ver como é que fica. Colocar ele uma oitava para cima. Vamos ouvir. Isso você pode fazer também em outros bars. Então, por exemplo, você pode colocar 2 compassos aqui, trocar o offset e ele vai tocar em outro lado também. Pronto.
E é isso.